Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar para mais uma transmissão ao vivo pelo CE José Herculano Pires, aqui de Jundiaí. Hoje é quarta-feira, dia 16, e o tema hoje é um pouquinho, digamos assim, macabro. Nós vamos falar sobre morte. Você tem medo da morte? Nós vamos falar assim de uma forma mais descontraída e irreverente, porque nós sabemos que quem está passando pela perda ou passou recentemente é muito doloroso lidar com a situação. Mas o nosso propósito aqui é mostrar que se a gente se preparar, se a gente ver sob alguns ângulos interessantes, nós podemos chegar nessa situação difícil e delicada que todos nós chegamos de uma forma mais tranquila, mais consciente. Bem, está conosco aqui para falar sobre o assunto o Cláudio Pérez Júnior. Para quem não conhece, o Cláudio é também lá do Herculano Pires. Ele ajuda a dirigir o trabalho das terças, é trabalhador, é dirigente, ele também faz exposição, faz palestra. Em suma, ele está sempre aí às terças, né? Hoje nós deslocamos ele para a quarta, né? Cláudio, seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, boa noite, pessoal, tudo bem? Satisfação poder estar aqui na quarta-feira, já que a gente está acostumado a vir só às terças fazer as apresentações e revezar com o nosso pessoal que trabalha junto conosco. É uma oportunidade, né, para a gente mostrar um pouquinho a nossa cara, atingir pessoas diferentes, né, e com um tema que realmente é um pouquinho polêmico até, né, um pouquinho interessante. Ok, Cláudio. Ó, Cláudio, a situação até me fez aqui eu fazer uma observação. Ó, esse que está aqui é Cláudio Pérez, não é o Fábio, não. O Fábio já esteve aqui e já fez outra live comigo, tá? Aí tá até no ar aí o irmão deles. Nós vamos falar, o está levando duas pessoas com nomes diferentes, a mesma pessoa com dois nomes. Não é, não, tá certo? Cadê o... Deixa eu desligar o Fábio aqui, espera aí. Somos gêmeos, né? Parecidos, mas temos algumas diferenças. Tem algumas diferenças. Ok, isso, terminadas as brincadeiras, o pessoal já está se conectando, né? O Fábio já entrou. Obrigado, Fábio, pela presença. A Neide Ritorno está também, né? A Sônia Leite. A Rosemary Cristina Barbosa. O Silvio, nosso amigo da quarta-feira, a Eliana. Tudo bem, Silvio? E mais aí uma turma, tá? Agradecemos a presença, esperamos que vocês gostem. Nós honramos a espiritualidade que possa desejar derramar suas bênçãos de paz, de amor aí aos corações de todos que nos ouvem. Tá? E para começar, então, o Cláudio, que tal se a gente começar, então, motivando o pessoal aqui com aquele videozinho que nós trouxemos? Vamos sim. Vamos descontrair aí o tema antes de entrar na pauta um pouquinho mais séria, né? Isso. Então, aí está com vocês. Nós vamos mandar esse vídeo aí, é do grupo Amigos da Luz, que eles fazem de uma forma irreverente, eles transmitem verdades bem interessantes. E a história aí, só para adiantar, para vocês entenderem melhor, é essa Júlia que caiu de um avião e recebe, além da visita de um amigo espiritual, não muito amigo, ela faz aí a reflexão sobre a possível morte que a espera no chão. Então, vai lá com vocês aí, Amigos da Luz, rodando. Vê se tá bom. Tá?
Bem, é isso aí. É bom começar de forma descontraída, né? Então, para começar, Cláudio, eu vou começar te perguntando. A gente percebe que é quase geral o medo, às vezes até o pavor da morte. Por que isso? Será que nós conseguimos explicar? Você explica. Então, nosso papel hoje aqui é a gente tentar esclarecer, né, o porquê que algumas pessoas têm medo, outras têm pavor, né? E é meio controverso, né? Porque a partir do momento em que nós nascemos do ventre da nossa mãe, a única certeza absoluta da nossa vida é que estamos fadados à morte do corpo físico, né? Ao retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas algumas pessoas sentem mais do que outras, né? Eu até me lembro de um caso de um amigo de trabalho, né? Que um bom tempo atrás, né? A gente saía para almoçar em 3 lá, e ele era um deles, e o outro rapaz também era espiritualista, era espírita, então, vez ou outra, a gente começava, na hora do almoço, a conversar sobre os assuntos, né, do espiritismo, né, e o cara, pelo amor de Deus, para de falar de espírito, falar de morte, porque eu morro de medo de morrer, né, olha que controvérsia, eu morro de medo de morrer. Então, ele morria de medo de morrer, enfim. Um dia eu saí para uma empresa, ele saiu para o outro lado, a gente ficou um tempão sem se ver, e de repente um dia a gente se encontrou, se cumprimentou, e aí como é que estamos, aquela coisa toda, e aí eu me lembrei, né, desse medo dele, eu falei, e aí, meu amigo, e aquele medo da morte? Passou? Falei para mim, passou, ele falou, agora eu tô com pavor, porque eu fico mais velho, cada dia que passa eu fico com mais medo, né, então ele fica com pavor. Então, é interessante, né? Porque apesar de estarmos destinados a isso, tem pessoas que ficam com muito medo. Mesmo dentre os espíritas, né? A nossa base para a apresentação hoje foi o livro do Richard Simonetti, né? Quem tem medo da morte? Que é uma pergunta. E uma das histórias desse livro, que chama-se Bica de Luz, é justamente o exemplo que ele dá principalmente para nós espíritas, né? A historinha é a seguinte. Ele fala que tinha um andarilho, né? Uma pessoa que queria voltar para casa, e ele pegou um caminho que era um caminho meio perigoso, de noite, né? À noite, era muito perigoso, porque as pessoas eram assaltadas, né? E aconteciam crimes ali naquela redondeza, mas ele tinha que passar por ali para economizar o tempo dele. E estava uma noite muito escura, um breu, não tinha luz, e quando ele estava caminhando, ele sentiu passos atrás dele, né? E aí ele começou a ficar com medo. E os passos... o som dos passos aumentaram, e ele apertou, né, ele começou a acelerar o passo, quem vem aí? E ninguém respondia. Ele acelerou e o passo acelerou atrás dele, e ele começou a ficar desesperado, quem tá aí? Ninguém respondia, até que ele encontrou uma bica de luz, que na verdade é o poste de luz, né, que nós conhecemos, vulgo poste de luz. E aí, quando ele chegou ali, ele olhou para trás, o que ele viu? Um burrico velho. Era um burrinho velho que seguia os andarilhos que passavam por aquele caminho. E aí, ele teve aquele alívio, né? O medo passou. Simonetti disse, olha, para nós, principalmente espíritas, a partir do momento que você sabe que a vida continua, que quem morre é o corpo físico, e que nós retornamos à verdadeira vida, que devia ser como a história, o medo deveria passar. Mas mesmo entre espíritas renomados, a gente percebe que em algum momento da vida eles sentiram esse medo. Vamos lembrar do Chico Xavier, quem assistiu o filme ou leu a bibliografia dele, lembra daquele episódio em que acho que ele pegou um avião para o Rio de Janeiro para filmar o Pinga Fogo, uma das vezes que ele foi para o Rio, se eu não me engano era o Rio, tá? Me desculpe se eu estiver errado. E aí o avião começou com uma turbulência muito forte, o pessoal começou a ficar desesperado e ele começou a gritar, eu vou morrer, né? E aí o Emmanuel apareceu para ele e falou, mas o que está acontecendo aqui? Ele falou, vou morrer, o avião vai cair. Ele falou, cara, mas um dia você vai morrer mesmo, como todo mundo. Não, mas eu vou morrer agora, o avião vai espatifar. Falou, olha, é o seguinte, se cair o avião, morra com dignidade. Você é o maior exemplo. Você tem que dar o exemplo. Não faça isso. E aí, lógico, o avião parou de chacoalhar e todo mundo, graças a Deus, enfim. Mas olha, veja que interessante. Mesmo entre espíritas renomados, né, dentre nós, por exemplo, no nosso grupo vai ter gente que tem receios, outros têm medos. No próprio Céu e Inferno do Allan Kardec, né, uma das obras básicas, se você quiser colocar aí, Vec, tem lá no capítulo 1, na parte 2, Kardec coloca lá sobre a passagem, que é justamente o retorno à vida espiritual.
Então, não sei se você está conseguindo colocar aí, Vec, não sei se... Isso. Então, o que ele diz lá? A confiança na vida futura não elimina a apreensão com a passagem desta para outra vida. Muitos não temem a morte em si, e sim o momento da transição. Olha lá, a gente já começa a ter aqui uma pontinha daquilo que nós vamos falar. O que preocupa é, as pessoas sofrem ou não durante a travessia? Preocupação muito justa, já que ninguém escapa da passagem. Pode-se até desistir de fazer uma viagem na Terra, mas diante da morte, nem ricos, nem pobres podem tomar a decisão de não ir. Se a ida é dolorosa, nem posição social, nem fortuna servem para amenizar a amargura. É engraçado porque, assim como o nascimento, a morte é o momento onde nos coloca todos iguais novamente, independente daquilo que você teve ou fez na Terra. Todo mundo faz a passagem, né? E aí, claro, isso pode influenciar a vida que você tem, nós vamos falar na frente da passagem, mas existem algumas razões para mesmo nós espíritas termos, talvez, receio ou medo da morte. Então, é isso que a gente vai tentar colocar. No Livro dos Espíritos, nós temos lá a pergunta 702, se o Vec quiser colocar aí para a gente poder ler, que fala sobre a lei da conservação. Então, qual é a pergunta 702? É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Ou seja, a nossa conservação, a conservação da vida, é uma lei natural que Deus colocou. Por que ele diz que para uns é instintiva, mais instintiva, e para outras é mais raciocinada? Vamos dar um exemplo. A gente sabe de pessoas, por exemplo, que estão num prédio pegando fogo, e a fumaça está invadindo tudo, o cara salta pela janela, porque o instinto dele acha que ele saltando, ele vai fugir do fogo, né? Algumas pessoas que vão sofrer o assalto, algumas travam, né? Não acontece nada, mas outras saem correndo, porque tem medo que o revólver dispare, né? Então, é automático, né? É algo automático, maquinal. Quando ele fala que para alguns é raciocinado, é, por exemplo, o seguinte: eu, por exemplo, não pularia de bungee jump, porque se o elástico estourar, eu vou me esborrachar lá embaixo. Então, assim, você raciocina e fala, será que eu vou? Não, melhor não arriscar. Então, por isso que ele fala que para alguns é raciocinado. Mas a pergunta a seguir talvez seja mais importante. Por que Deus estabeleceu a lei da conservação para nós, seres humanos, espíritos encarnados na Terra? Então, tá lá, pergunta 703. Com que fim ortogou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessário ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Aqui tem um ponto principal dessa lei, que é um deles. O meu irmão fez, inclusive, acho que está no YouTube aí, se vocês quiserem, fez aí com você, Vec, como é que é? O papel do homem, né, na criação, não é isso? O nome da palestra. O papel do homem na criação, que vem dizer o quê? Que todo espírito encarnado tem um papel aqui na Terra. Tem uma missão, né? Ele explicou lá, se vocês quiserem ir lá, é outro tema, mas tem uma missãozinha, que é ajudar-nos uns aos outros a nos aperfeiçoarmos. Nós vamos aprender uns com os outros. Nós temos que erguer aquele que está mais para baixo, nós temos que auxiliar, nós temos que ensinar, assim como nós temos que aprender com outros. Então, o instinto da conservação foi dado para que nós possamos nos ajudar. E por um ponto principal, para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível a nossa encarnação. Porque, veja, se mesmo com o instinto da conservação, tantas pessoas, às vezes, no mínimo desespero, já tiram a vida, imagine se nós não tivéssemos esse instinto. Se a gente conhece casos, inclusive, de pessoas que se diziam espíritas e tiraram a própria vida, você imagina as pessoas que acham que não existe nada, que vão eliminar os problemas da vida delas tirando a própria vida. Então, Deus ortogou essa lei
para que nós nos conservássemos o maior tempo possível na Terra. Lógico que lá, quando das primeiras encarnações, o homem precisava se proteger dos perigos que a vida selvagem, diríamos assim, ou menos evoluída oferecia. Mas hoje, ela é importante para que os males das nossas vibrações, da nossa cabeça, não nos afetem, não façam com que nós tiremos a nossa própria vida. Então, esse é o primeiro fato que leva todos nós, em graus maiores ou menores, a termos, pelo menos, receio da morte. Esse seria, talvez, o primeiro ponto. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Zé. A gente pode até passar para o próximo slide, né? Se a gente pode chamar assim. Que vai nos orientar sobre mais alguns dos nossos receios, tá? Eu estou aqui colocando a minha colinha, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, por que motivo, talvez, mais de nós, irmãos espíritas, né, tenham medo da morte? Vamos lá. Nós temos... Oi, desculpa, pode falar? Eu que estava sem áudio, agora eu estou... tá bom. A Fernanda fez uma colocação bem interessante. Eu tenho muito medo de morrer e de perder entes queridos. Isso me atormenta dia e noite, esse medo. Claro, é uma colocação que serve para muita gente. Tem muita gente que tem essa mesma percepção. E a tentativa... Eu queria só adiantar para ela que não vai ser... O objetivo é mostrar isso até o final. Então, tem um pouquinho de paciência que no final a gente faz um... Fique aí, né? Fique aí. Com certeza vai ajudar. Vamos para o próximo. Isso, então, na verdade, assim, o que eu acredito? Por exemplo, eu tenho receio da morte não pela passagem em si, mas como a gente vê muitas pessoas sofrerem muito fisicamente antes da morte, né, ou terem mortes que a gente considera trágicas, a gente acaba alimentando esse receio de que talvez nós passemos por experiências semelhantes, né? O nosso inconsciente, que é o item de baixo aí, também muitas vezes nos cutuca, porque ele faz nos lembrar, por exemplo, de encarnações passadas, em que quando nós deixamos o corpo físico, nós, por exemplo, a nossa consciência nos acusou dizendo, olha, você não aproveitou metade do que você deveria aproveitar a sua existência para aprender e para evoluir do jeito que você tem que evoluir. A nossa inconsciência nos acusa de que, com certeza, em vidas anteriores, o que aconteceu? Nós desencarnamos e fomos, por exemplo, para regiões umbralinas, né? Então, lá nós tivemos experiências ruins. Então, isso tudo vem no nosso inconsciente, né? Vem nos prejudicar, será que não vou passar pela mesma situação quando desencarnar? Ora, pode ser. Isso vai depender de como nós fizermos, como o nosso amigo lá no vídeo no início disse, a nossa reforma íntima. Como nós levaremos a nossa vida, principalmente nós, né, espíritas, que, por saber de muita coisa, temos mais responsabilidade ainda, como é que nós vamos levar a nossa vida? Menos materializada, mais espiritualizada? Vamos nos apegar menos às coisas materiais? Vamos aceitar, talvez, a experiência de uma morte mais lenta e dolorosa como um aprendizado, né? Eu fiz uma palestra semana passada justamente sobre a justiça das aflições, né? Não é o tema, não quero me aprofundar, mas quem quiser assistir, está no canal do YouTube, está no Facebook, mas que vem dizer o seguinte, pode ser que a gente passe, mas daí é que a gente tem que mostrar nossa fé, que nós temos que mostrar o quanto nós aprendemos, o quanto nós vamos evoluir se a gente aceitar, se resignar. O que é aceitar e resignar, gente? Não é falar assim, é a vontade de Deus, Deus no comando, como virou moda, né? A pessoa fala, Deus no comando. Gente, você tem que entender que você vai passar, talvez, por um sofrimento. Porém, você tem que buscar meios de se ajudar, né? Sejam com vibrações de amigo, com medicamentos, sei lá. Você tem que ir atrás, fazer tudo que é possível, mas entendendo que você tem que passar por essa experiência, né? Isso vai te aliviar mentalmente, porque quanto mais você alimentar o sofrimento, achar que Deus está sendo injusto com você, né, que você não merecia passar por isso, né? Porque muitas pessoas
não acreditam nas vidas regressas, não acreditam que muito daquilo que está acontecendo na nossa vida é consequência de vidas passadas, né, que são aprendizados, gente, não é punição, é aprendizado. Então, a gente acaba dificultando o momento da nossa morte em função de tudo isso. Então, eu acho que, assim, principalmente nós, espíritas, temos receios, talvez, por esses motivos em específico, tá? Agora a gente começa a falar daquelas pessoas, por exemplo, que não são diferentes de nós, que por todos esses motivos que nós já falamos, também têm receio da morte, né? Por todos esses também já tem, né? A inconsciência, né? O medo da dor física, do sofrimento, a lei da conservação, que ela vale para todos os seres humanos. Existem outros pontos fundamentais, né? Para que essas pessoas tenham medo da morte. Então, vamos lá. Por exemplo, cultura, né? Nós vemos claramente uma diferença entre a cultura, por exemplo, oriental e ocidental, né? A cultura oriental, a pessoa não sofre com a morte do ente querido, ela também não alimenta um pouco de receio pela morte, sim, mas lá eles tratam a morte realmente como uma despedida, como um adeus, né? Eles cultuam os mortos, né? Eles cultuam assim, eles oram para que eles tenham boa passagem, porque eles têm certeza da vida espiritual, muitos deles cultivam a reencarnação, usam outros termos e tudo mais, né? Avatares e tudo mais, mas eles já trazem dentro do seu subconsciente essa cultura da morte, né? De tratar a morte como algo natural dentro da vida. Muitas das culturas orientais provêm lá dos espíritos que vieram lá da região de Capela, lá da orbe de Capela, da constelação de Capela, né? Os exilados que vieram para cá, eles já vieram com a ideia da reencarnação, muitos eles estão lá, ajudaram a cultivar esses costumes, né? Vamos pegar os egípcios que mumificavam, né? Os seus mortos, para quê? Porque eles tinham a ideia de que ia voltar. A ideia estava um pouquinho errada, mas eles tinham a ideia que eles iam voltar, e nisso eles acreditavam. Então, a gente vê que o Ocidente trata de forma totalmente diferente. Você pega algumas outras culturas, mesmo já mais um pouco ocidentais do que orientais, você pega lá os nórdicos, né? Você pega ali os nórdicos, os gregos, eles tinham uma forma de tratar a passagem, né, da vida física para a espiritual, né? Os guerreiros tinham que morrer abraçado com as suas espadas para ir para o Valhalla, que eles chamavam que é o paraíso deles, e que senão eles iam para o que eles chamavam de Nesfit, né? Eu não sei se é esse o nome, mas que seria o inferno deles. Os gregos também cultuavam a vida após a morte. Então, isso tudo veio sendo cultivado. Já a cultura ocidental, ela no meio do caminho aí, ela se atropelou, justamente por conta de algumas crenças, né, que deveriam ser aquelas que ajudam as pessoas a acreditar na vida após a morte, começaram a colocar obstáculos para o espírito reencarnante. Por exemplo, né, vamos pegar a questão do céu e inferno. Olha, se você for bom, você vai para o céu. Agora, se você for ruim, aí, Vec, só se você quiser passar o slide, vê o bichão que vai vir te buscar aí. Passa aí só para a gente exemplificar, né? A questão das crenças, da cultura. Olha, quem é que não vai ter medo de um bichão desse vir buscar você para ir para o outro lado? Não é verdade? Então, as pessoas cultuam, né? As pessoas cultuam um bichão desse vindo buscar. Quem é que não vai ter medo? Né? Olha, você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Ah, se você não for bom, tá? Mas, gente, quem é que é bom? Quem é que seguiu lá o mínimo de mandamentos, por exemplo, né? Dos exemplos de Cristo para falar que vai para o céu? Aí não, mas se você fizer alguns rituais ali, algumas coisas, você vai para o céu. Gente, não é uma crítica, tá? Nós estamos constatando fatos, né, que vieram fazendo com que as culturas, principalmente ocidentais, né, viessem a criar receios da morte. Poxa, será que eu vou ter que enfrentar um bichão feio desse aí e queimar eternamente no fogo do inferno? E não é assim, né? O que a doutrina espírita nos explica? Né? Que, sim, existem regiões no mundo espiritual em que os espíritos, né, vão estar de acordo com sua vibração, no momento em que você vai se readaptar, né, alguns chamam de perturbação, à vida espiritual,
existem zonas umbralinas que a gente fala, mas que elas são passageiras, né? Vamos pegar o André Luiz lá, quem leu o André Luiz vai lembrar, ele ficou 8 anos no umbral, sofrendo, mas vamos também ver o tipo de vida, né? A gente ia falar lá na frente, mas já vamos falar. Vamos nos exemplificar no tipo de vida que André Luiz levava. Comia demais, bebia demais, fumava demais, né? Era totalmente desregrado, as suas vibrações não eram boas. Então, tudo isso está exemplificado. Então, ele foi, mas não deixou de ser auxiliado, foi resgatado, foi habitar o nosso lar, né, que é a colônia espiritual. Então, não é um fogo eterno. Outros acreditam que vão ficar esperando o julgamento final. Ora, aí o espírito dorme, né? Ele, assim, poxa, quanto tempo vai levar esse juízo? Porque isso já vem alimentando há quantos séculos, né? Então, assim, essa promessa do juízo final, do Apocalipse, ou coisa desse tipo, ela já vem sendo promulgada há muitos e muitos séculos. Aí o espírito adormece no mundo espiritual, né? No seu momento de desligamento do corpo, vai para o mundo espiritual, adormece, achando que vai aguardar o juízo final, né? E aí o que acontece? Eu me lembro bem, eu não me lembro de qual obra do André Luiz, mas que ele conta que eles foram visitar uma zona espiritual onde espíritos que cultivavam essa ideia de que iam aguardar o juízo final estavam ali adormecidos. E vez ou outra, um despertava, quando via aquilo, saía correndo que nem um doido. Por quê? Porque eles tinham crença em algo que não era verdadeiro. Aí o que acontece? Esses espíritos vão reencarnando, e isso fica no subconsciente espiritual, gente. Ele vai perdendo a crença nessas coisas, né? Nessas crendices, né? Estou sendo redundante, mas ele vai deixando de acreditar nessas coisas. Isso é perigoso. Sabe por quê? Porque além de deixar de acreditar nessas coisas, eles passam a deixar de acreditar em Deus. E aí entra o ateísmo, né? Porque a pessoa chega do outro lado, não encontra nada daquilo que prometeram, volta para cá, sabe que muitas vezes vai passar tudo aquilo que passou de novo na Terra, e aí talvez tenha que reencarnar de novo numa situação, desencarnar novamente numa situação difícil. Ele vai colocando isso no seu subconsciente, e isso vai dificultando, vai criando medos, né? Vai criando receio no espírito no momento em que a morte vai se aproximando, né? Então, isso é de se trabalhar. Por que que vamos lá, se muitas doutrinas acreditam num segmento da vida, né? Na vida espiritual, o nome que queira dar, por que que isso não é mais cultivado? Por que que isso não é melhor explicado para as pessoas, né? Então, para que as pessoas realmente tenham certeza disso. Não adianta chegar lá, olha, está tudo na mão de Deus, acredita, você está passando por isso é porque Deus quer. Não, Deus não quer. Deus não quer que a gente sofra. Gente, nós temos que realmente raciocinar. É isso que, por exemplo, o Espiritismo vem nos ensinar em vários assuntos, e esse da morte. Temos que raciocinar, não tem sentido, né, a gente achar a justiça de Deus, por exemplo, de ficar queimando eternamente no inferno. Não existe justiça de Deus ou leis de Deus perfeitas que aceitem espíritos que desencarnam, ficam séculos adormecidos, depois vão voltar onde? Em que corpo? A Terra já decompôs. Não tem mais corpo para voltar, gente. Nós estamos querendo ir contra as leis de Deus. Ah, mas Deus é poderoso, pode fazer tudo. Gente, vamos raciocinar um pouquinho. Então, é só para exemplificar que isso tudo dificulta a crença na passagem, né? Dificulta a ideia de que, será que é verdade? Será que não vai acabar tudo mesmo? Porque essa ideia, sabe, não bate. E aí a gente entra, por exemplo, em tabus. Ora, a gente conversa com os nossos filhos sobre a morte. A gente fala, não vamos conversar disso na mesa, não vamos bater na madeira, pelo amor de Deus, morte não. Mas, gente, nós temos que falar para eles. Olha, um dia nós vamos deixar o corpo físico. Ah, mas eles vão ficar tristes. Eles têm que aprender a lidar com frustração. É lindo ouvir que nossos filhos acham que nós somos super-heróis. É lindo, né? Só que, assim, diferente dos super-heróis dos quadrinhos ou dos filmes hoje, que não morrem, nosso corpo físico morre. Então, nós temos que falar para ele, olha, gente, nós vamos um dia desencarnar mais cedo ou mais tarde, pode levar mais tempo ou menos tempo, isso é algo natural da nossa vida, sabe? Mas nós diremos apenas um até breve, né? Nós iremos lá
para a vida, retornaremos à vida espiritual, estaremos lá velando por vocês, muitas vezes próximos de vocês, te guiando. O super-herói vai ser invisível. Vamos estar te guiando, intuindo, para que vocês tenham um bom caminho, para que vocês sigam o caminho do amor, o caminho da caridade, que tentem, apesar da gente falhar muito, mas tentem seguir um pouquinho dos exemplos, né, que nós tentamos, pelo menos, deixar para os nossos filhos sobre a doutrina, principalmente, que nos alimenta sobre o amor de Jesus, os ensinos de Jesus, né? Eu acho que isso é o principal, né? Falar sobre Jesus. Jesus falou sobre a ressurreição, eu acho que foi entendido, mais uma vez, de um jeito um pouco equivocado, mas falou, olha, gente, tem lá o reino de Deus. Está lá, nos evangelhos. Tem o reino de Deus, gente. Então, como é que a gente não acredita? Então, a gente criou tabus. Eu acho que o Vec estava até falando, né, anteriormente aí que ele leu o livro faz pouco tempo, eu li algumas vezes, mas parece que o próprio Simonetti era incentivado, né, nos velórios a beijar o cadáver, alguma coisa assim, não é, Vec? Eu acho que fiquei impressionado com a experiência dele, que tem a ver com a nossa, né? Sim. Ele disse que ficou com uma impressão péssima da morte, porque os parentes dele forçavam ele a beijar, por exemplo, o rosto do morto, o cadáver do avô morto, que já estava pálido, gelado, né? E ele beijava aquilo com uma certa repugnância, por causa que não era uma situação normal para a criança, e via o pai, a mãe, os tios se derramando, se desmanchando em lágrimas. Então, isto tudo marcava muito, né? Aí você soma aí fundo preto, né, cadafalso, caixão, toda uma situação muito triste, degradante, né? Sei lá. Pois é interessante no que você tocou, porque assim, nós temos realmente que orientar, né, nossos filhos principalmente, as pessoas que estão ao nosso lado, tentar mostrar o que a doutrina espírita traz, né? Mas, lógico, não podemos chegar ao absurdo, exagero, né? Lógico, o choro das outras pessoas impacta, né? O sofrimento das outras pessoas impacta. Falar, a morte é algo sofrido. Então, quando a gente sofre, gente, ninguém está dizendo que não pode chorar. Não é isso. Nós vamos sentir saudade no momento querido. Porque a gente ama. Quando a gente sente saudade, a gente chora porque ama. A gente não pode sofrer. Porque quando a gente sofre, a gente transporta esse sofrimento para quem está à nossa volta. Imagina uma criança tendo que beijar o cadáver e tendo ainda que passar vendo todo aquele sofrimento, né? Então, assim, vamos voltar. Aí a gente volta e fala do bichão lá que vem pegar. O que a gente tem que fazer? Tentar mudar. Olha, tem aí a caricatura aí no seu fundo aí, é algo, sabe, divertido de ver a caricatura com os coraçõezinhos. O próprio Maurício de Souza, você pode ver que eu usei o Penadinho lá, o personagem morto do Penadinho na abertura. Por quê? Porque ele ajuda, sabe, nas historinhas em quadrinhos que as crianças vão tendo contato e falam, pai, é algo natural, gente, vai acontecer. Então, esses tabus são perigosos, né? Então, a gente traz isso no nosso subconsciente, né? Marcado. Muita coisa que aconteceu, principalmente na nossa infância, a gente traz marcado. Então, a gente tem que saber lidar com o assunto, evitar de jeito nenhum, porque é algo natural da vida, né? Cláudio, sim. E aqui a gente tem que falar que até pouco tempo atrás tinha as mulheres carpideiras que iam nos velórios para chorar, para criar aquele clima horrível, né? Pois é. Então, tudo isso, ao longo dos séculos, foi nos dando essa ideia que a morte é mais feia do que ela realmente é, né? Até porque a morte, assim, criaram uma figura da morte, porque ela é um evento, né? Ela é um acontecimento natural, como nascimento, como casamento, né? Como é meio que natural na nossa vida, numa formatura, para quem estuda. É algo natural. Mas as pessoas vão colocando, né? A gente já falou bastante coisa aí, alguns dificultadores. Outra coisa, por exemplo, é a vida material, né? A gente se afunda tanto na vida material, lógico, estamos imergidos nela. A nossa experiência reencarnatória é na Terra, nós precisamos trabalhar, buscar bens materiais, é lícito? É. O problema é que muitas vezes nós nos entregamos à vida material. Nós negligenciamos, por exemplo, família, para ir atrás dos bens materiais, materialismo. Nós cultivamos, por exemplo, o corpo físico.
né? Então, no próprio Livro dos Espíritos diz lá, a predominância animal que nos espíritos inferiores comanda suas aspirações, tendências e necessidades, né? O materialismo. Então, assim, nós temos que cuidar do corpo físico, sim, nós temos que cuidar do corpo físico, mas não tornar ele um Deus, né? Tornar ele um culto, cultuar o nosso corpo. Imagine uma pessoa que cultua o corpo, de repente, pum, desencarnou. Ele não vai querer, ele vai estar ali, ó, totalmente ligado ao corpo físico. Ah, quer dizer que eu não posso mais ir na academia, gente. Não estou falando que não pode ir na academia, gente. Você só não pode bitolar, né? Querer ficar com um tanquinho, né? E, enfim, se você bitolar desse jeito, os seus pensamentos vão estar tão voltados ao seu corpo físico, assim como quando você vai atrás só de coisas materiais, ele vai estar tão voltado que no momento em que você desencarnar, você vai ter dificuldade de se desligar do corpo físico, porque muitas vezes, né, a gente vê até por experiência, né, a gente que faz aquelas atividades, né, as tarefas de orientação dos espíritos, né, que se manifestam, espíritos que às vezes estão lá na sua casa, né, acham que às vezes, né, porque assim, a morte é uma coisa tão natural, gente, que o espírito às vezes nem percebe que morreu, né, o espírito nem percebe que o corpo dele morreu, ele retornou à vida espiritual. Então ele está lá na casa dele, às vezes está vendo gente estranha, porque já venderam a casa, e acha que todo mundo está querendo levar as coisas dele embora, e ele perturba o pessoal, e ele se manifesta, ela fala, estão levando minhas coisas embora, por quê? Porque ele nem se ligou ainda, ele nem tomou conhecimento de que ele já vive a vida espiritual, porque está tão ligado nas coisas dele. Gente, as coisas da nossa vida são empréstimos de Deus. O nosso corpo físico é um empréstimo, né? A gente molda perispiritualmente ele lá antes de reencarnar, olha, vai ser assim, mais ou menos, tal. Mas, quando chega aqui, a gente vive um tempo e depois devolve ele. As coisas materiais, por mais que nós tenhamos que ter bens e ir atrás de coisas boas, elas vão ficar, são empréstimos. Ah, mas eu tenho que deixar para o meu filho. Ok, gente, mas não garante que seu filho não vai acabar com tudo, né? Não garante. Ele talvez vá administrar de um outro jeito. Então, talvez será que o jeito... Pode falar. A Maria de Fátima está comentando que ela pagou um auxílio funeral, mas teve que pagar escondido, porque a família não queria saber da ideia. Pois é, gente, mas olha só, né? Não é algo natural também? A nossa família também se reuniu uns anos atrás e falou, gente, não é por nada não, mas em algum momento alguém vai começar a partir. E, ó, ninguém tem né, urna, né? Não tem crematório em Jundiaí. Ah, vamos se reunir, aí vamos lá, compramos. Gente, porque assim, se você não escolher ser cremado, né? Você vai fazer o quê? Você vai ter que ser enterrado num túmulo, né? Então, enfim, você tem que ir atrás, se preparar, porque vai acontecer, né? Então, assim, vamos cultuar o espírito, as coisas de Deus e de Jesus. Vamos trabalhar, não tem que trabalhar, né? Eu vi aí, ó, o Halloween, né, América do Norte, essas figuras dos furos são decorações biomássicas. É isso mesmo. O próprio Dia dos Mortos, né, Dia dos Mortos dos mexicanos, eu acho, né? Tem lá... Os mexicanos, sim. Na minha visão, ela diz que é bom, é uma ressignificação da morte, encarando-a como algo mais leve, né? As brincadeiras do Halloween. Desde que não seja algo para assustar as pessoas, né? Tem gente que gosta de viver perigosamente, mas sim, ajuda. Né? Assim como, por exemplo, o Dia dos Mortos dos mexicanos, tem lá o desenho da Disney, lá, a animação, A Vida é uma Festa, né? Coco, A Vida é uma Festa. Aliás, uma história linda, tá? Quem quiser assistir, porque ela fala de entes queridos no mundo espiritual e tudo mais. Quem quiser assista, porque é lindo o filme. Fala de família, é um desenho, né? Um desenho animado. E ele também, ele trabalha com o tema morte. Né? Então, isso é bacana, porque vai trazendo para as pessoas, mostrando, e é um desenho voltado principalmente para as crianças, mas adultos também vão curtir demais, mas ele mostra que, olha, gente, lá, vai ter um lugar, sabe? Nós vamos passar. Pode falar, né? A Nancy colocou aqui que ela acha que, apesar dessa ressignificação do Halloween, ela acha um pouco pesado, né? Porque vão todos para um lugar ruim, mas e que a morte deveria ser encarada, então, como uma bela passagem. Filosofou. Concordo também, em partes, né? Todo mundo tem um pouquinho de razão. O problema é como você leva.
né? A questão do Halloween, por exemplo, quem leva como uma festa, um evento, algo para se descontrair, é algo interessante porque traz a informação, né? Como eu falei lá no início. Agora, se, por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos, já que nós estamos falando dos Estados Unidos, tem lá nos Estados Unidos os parques, por exemplo, da Disney, os parques da Universal, tem lá os eventos de Halloween, onde você vai lá para tomar susto. Aí não, né, gente? Aí, assim, só quem gosta de tomar susto mesmo. Então, assim, a questão é como o assunto é tratado pelas pessoas, né? É o que nós estamos dizendo, né? Fazendo um comparativo, é o bichão que nós mostramos a foto contra o personagem divertido que está aí nas suas costas ou do penadinho. Então, depende como você mostra esse personagem, né? Enfim, cada um tem o seu julgamento, mas são coisas que realmente vão nos ajudando a conviver com um tema que é conhecido. E, lógico, o medo do desconhecido. Gente, vamos lá, se para nós, né, que nós estamos falando até agora, que acreditamos, nós espíritas, por exemplo, que acreditamos na vida espiritual, tá? Quando as pessoas perguntam, você acredita? Eu nem digo que eu acredito, eu falo, é assim. Eu digo, simplesmente é. Porque se eu disser que eu acredito, eu dou direito a mim a não acreditar mais. Então, eu costumo dizer para mim Então, se é assim, né, existe continuidade, reencarnação, que é a base do espiritismo, né, existe o desligamento entre o espírito e o corpo, imagine para a gente, se a gente tem receio, muitos têm medo ainda, imagine para aqueles que tem tudo isso que a gente falou e que não tem crença nenhuma, que acha que morreu, acabou. Imagina o sofrimento desse cidadão quando ele reconhece que a vida está acabando, né? Que a vida física está chegando ao fim. Olha o desespero desse cidadão. Ele não sabe para onde ele vai, o que vai acontecer, né? Então, e ele fica entregue aos seus pensamentos, às suas vibrações negativas. Então, assim, é difícil, né, para uma pessoa assim. Então, esses são fatores bastante importantes que levam a gente a ter o medo, né, o receio da morte. Mas, nós precisamos entender que é um processo natural, que ele ocorre de forma, diríamos assim, semelhante, mas nem tanto. Por quê? Vamos lá. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico, né? Então, o espírito está ligado ao perispírito para mudar o corpo material quando aqui encarnado. No momento em que a vida física cessa, né, ela acaba, o perispírito, né, que está ligado ao corpo físico, inicia o seu desligamento. Olha que interessante, no livro, inclusive, tá, ele diz o seguinte: a morte física não ocorre, ou ao contrário, o desligamento do espírito não ocorre exatamente no momento da morte do corpo físico. O que quer dizer? A morte do corpo físico acontece no momento em que o coração para de bater e para tudo. Mas o espírito começa a se desligar, às vezes depois, e às vezes começa, gente, prestem bem atenção, começa a desligar um pouquinho antes. Por exemplo, ele coloca ali numa passagem aquelas pessoas que você começa, ainda o coração está batendo, mas as extremidades, né, os pés, as mãos começam a esfriar. O que eles dizem? Que o perispírito começa, assim, é uma ideia, né, que a gente tem, que ele coloca ali, de que o perispírito começa a se desligar, né, das extremidades do corpo, né? E esse desligamento pode levar minutos, horas, dias e talvez mais. Por quê? Depende de como você levou a sua vida. Voltamos um pouquinho atrás. Se você levar a sua vida de uma forma a cultuar corpo físico, cultuar só coisas materiais, com certeza o seu desligamento vai ser dificultado. Se você interrompe a sua vida bruscamente, por exemplo, um suicídio. Esse é talvez um dos piores casos para desligamento, né, do espírito com o corpo. Ele fica muito tempo ainda ali preso. Por quê?
aqui a gente entra num tema, inclusive, que eu não sei se está no próximo, deixa eu ver se está no próximo, eu acho que está no próximo slide, que são alguns tópicos que a gente ia discutir, que é justamente assim, que depende muito do tipo de morte que você teve. Por exemplo, às vezes a gente acha, ele coloca no livro também, que quando um cara, olha, o cara teve um infarto fulminante e morreu ali naquela hora, não sentiu nada. Tá, ele pode não ter sentido dor física, só aquela pontadinha e foi embora. Porém, o desligamento do espírito, né, em relação ao corpo, ele pode demorar um pouco mais, porque o fluido vital, né, o fluido vital ali, animalístico ali, ele ainda está muito forte no corpo físico. Né? Então, ele leva um pouquinho mais de tempo para se desfazer. E aí, quando algumas pessoas falam, nossa, aquela pessoa, ela teve ali um sofrimento grande, teve uma doença grave, ela foi definhando, ou, nossa, a velhice foi tomando as forças da pessoa, né? Ela foi ficando cada vez mais fraca. Nossa, que morte terrível. Gente, pois é, mas à medida que a pessoa foi adoecendo, que é um aprendizado já, tá, gente? Podemos até falar por quê, mas que a pessoa foi envelhecendo, esses fluidos vitais, mais animalescos, eles também vão diminuindo, eles vão se desconcentrando, eles vão saindo do corpo, aos poucos. E quando o momento em que o coração para de bater, o corpo físico morre, e a pessoa se desliga, talvez esse desligamento ocorra mais rápido, porque essa energia já foi embora. O que pode depender é a pessoa também se revoltar contra a morte, isso também pode fazer com que ela fique mais tempo ali presa ao corpo físico, né? O suicídio, como a gente já falou, o materialismo. Então, tudo isso pode fazer com que a pessoa... Agora, atenuantes, né? Por exemplo, Claudio, mas então quer dizer que se eu tiver um infarto, eu vou ficar preso no corpo? Não, gente, isso também vai depender do quê? Da vida que você levou. Se você tem uma vida espiritualizada, você provavelmente vai ser atendido ou vai enxergar o atendimento, porque todos são atendidos, tá? Vamos lá, vamos ser bem específicos. Todos são atendidos pela espiritualidade. Existem técnicos, se a gente pode chamar ali, que auxiliam no desligamento do corpo e o espírito, né? No desligamento entre essas duas partes. Só que o espírito mais... a pessoa, né, o espírito mais espiritualizado, ele vai até sentir ou até ver essa ajuda. Enquanto aquele que estiver mais arraigado na matéria, muitas vezes vai dificultar o processo de ajuda. Meu pai contava que, eu não sei de onde ele leu isso, contou esse caso, eu acho que de casos de pessoas desencarnes mesmo, que, por exemplo, uma vez contaram como foi, assim, caiu um avião e desencarnou muita gente, ou todo mundo. E como é que foi esse resgate? Olha, todo mundo recebeu auxílio, só que alguns não viam o que estava acontecendo, saíram disparados no meio da onde o avião tinha caído, outros eram levados para os pronto-socorros espirituais, outros ficavam meio perdidos. Então, assim, todos são auxiliados. Mas o período de perturbação, né, que é o que o pessoal chama, eu costumo chamar de readaptação ao mundo espiritual. Eu não gosto muito dessa... Apesar de ser realmente, para muitos, uma perturbação, porque parece que é um sono que não acaba mais, é um sonho, parece às vezes para alguns pode parecer um pesadelo, mas que você não acorda. Então, isso é maior ou menor de acordo com o estilo de vida que você levou, né? Não sei, Vex, se você quer acrescentar alguma coisinha sobre esse tema, né? Propriamente dito, do desligamento do corpo, mas basicamente é o estilo de vida que nós levamos, né? E mudar um pouquinho as nossas crenças, né? Sim, não, você colocou bem aí, Cláudio. Eu só colocaria uma posição que o Richard Simonetti coloca, que às vezes a gente faz a ideia de que aquele que morre de parada cardíaca imediatamente teve uma boa morte, não sofreu. Sim, é isso mesmo. Então, nesse ponto, pelo fato dele estar com toda a energia ativa, a energia vital nele, ele vai ter dificuldade para se adaptar do outro lado mais tempo. E é claro que pesa pelo que você falou, pelo estilo de vida que ele levava também. Sim. E muitas vezes o que o pessoal fala, aquela morte demorada, né, da pessoa às vezes que leva um câncer, vai se definhando,
ou então, né, vai aos pouquinhos se apagando, que a pessoa fala, olha que morte difícil, que morte ruim, essa é a melhor, porque quando desliga, a pessoa já está praticamente na mesma, vamos supor, vibração do outro lado, né? Então, são conceitos errados esses que a gente traz. Só nisso aí, você colocou muito bem aí. Inclusive, por exemplo, quando você fala aí que já estão já mais ligados, né, a gente tem muitos relatos de idosos, né, que começam a visualizar entes queridos que já partiram há muito tempo. Olha, vi fulano, vi ciclano, por quê? Realmente, já são os entes queridos que os vêm receber, né, que estão ali, junto com a equipe espiritual, preparando o desligamento do indivíduo, né, daquele espírito. Então, isso realmente... Aí, antes da gente entrar nos assuntos interessantes ali, que talvez as pessoas tenham dúvida, é o seguinte, aí as pessoas vão falar assim, mas então não tem nada que fazer? Tem, gente. Tirando tudo isso que a gente já falou de mudar o estilo de vida, reforma íntima, ter uma vida mais espiritualizada, não cultuar tanta matéria, existe aí um segredo que é um remédio que é bom para tudo. É oração. Né? A oração. A vibração. De quem? Principalmente de quem ficou. Porque, às vezes, o indivíduo que desencarnou, né, o espírito que está ali se desligando, ele nem sabe o que está acontecendo. E qual é a ajuda que nós, entes queridos, amigos que ficamos, ou mesmo que sejam desconhecidos, né, que a gente acaba fazendo vibrações, temos para fazer orações. Pedir que a espiritualidade, anjo da guarda, dê o nome que você quiser, não tem importância o que vale a intenção. Que eles possam ser amparados, né, nesse momento, né, que a espiritualidade possa ajudar, que ele tenha um bom caminho. Alguns falam, vai para que fale, olha, está lá do lado de Deus Pai, não tem problema, mas pense assim, não sofra. Porque muitas vezes alguém colocou aí, desculpa, não consegui ler o nome, que falou, né, que às vezes o sofrimento dos entes queridos, um familiar que não aceita mais um ente querido, pode dificultar a passagem muito. Inclusive no livro aqui, tem uma passagem que ele conta. Sabe aquela tal melhora da morte? Que às vezes o indivíduo está ali naquela doença, só piora, e as pessoas orando para ele, fica, não deixa ele morrer, fica. Aí ele dá aquela melhora. Aí todo mundo... Aí as pessoas desfocam um pouco a vibração naquilo, o pensamento, e o indivíduo desencarna. Mas eu pedi, ele tinha melhorado. Sabe para que foi aquilo? Para que o espírito conseguisse se desligar. Ele estava ali preso, as vibrações dos entes queridos sofredores estavam prendendo o espírito. Não deixe o espírito descansar, não deixe ele fazer a sua passagem, né? Ou se você acredita que ele vai descansar, não deixe ele descansar, não deixe ele ir para o lado de Deus Pai, né? A crença não importa, gente, mas o importante gente, sabe o que é? É que nós somos muito egoístas. Eu estava conversando com meu cunhado sobre isso ontem. Nós somos muito egoístas, por quê? Poxa, a pessoa está lá sofrendo dor física, eu não estou. Eu estou bem, eu estou com saúde. O cara está lá se definhando e eu não quero que ele, sabe, ele se livre daquele sofrimento, que ele vá para o mundo espiritual, para o céu, sei lá, onde você queira que ele vá, né? Que ele fique bem. Eu não quero, porque eu quero assegurar. Eu lembro muito bem no caso de uma pessoa que tinha alguns parentes que a mãe já vivia de forma vegetativa, se é o que a gente pode dizer, há muito tempo. Já uns 8, 10 anos. E ela abriu ou fechava o olho e não conseguia fazer mais nada, porque teve 2 ou 3 derrames, né? E uma vez, uma das filhas chegou para uma pessoa conhecida de mim e falou assim, olha, graças a Deus que ele não levou a minha mãe. Aí eu pergunto, gente, graças a Deus para quem? Para você que está bem de saúde? E ela que está presa na cama, vegetando? Se você perguntasse para ela, se ela tivesse a oportunidade de responder, olha, você prefere ficar assim ou você prefere se livrar do corpo, voltar para a vida espiritual, ter uma nova oportunidade? O que o espírito ia responder? Me solta rapidinho, não quero mais ficar aqui. Você já pensou, gente, 8 anos num corpo físico definhando, né? Então, o nosso egoísmo é que faz com que os espíritos, muitas vezes, que precisam se desligar, né, fiquem. E aí, por isso, a tal da melhora da morte, que também é comentada aqui, que a irmã colocou bem aí, tá? Isso segura, sim, tá? Sim. Voltamos a falar lá atrás, gente. Ninguém está falando aqui que o cara deve morrer, você tem que ficar, ele morreu, que bom. Não é isso, gente. Nós vamos sentir saudade, nós vamos chorar,
porque nós amamos, mas fique bem, fique com Deus, que os anjos da guarda, espiritualidade, te guiem, te acolham, e nós vamos ficar aqui esperando, porque é um até breve. Não vamos também? É um até breve. Oi, pode falar. Então, e tem que considerar também, você falou de egoísmo, mas é egoísmo no outro sentido também, que a gente entende que o desligamento do corpo físico, a volta para o mundo espiritual, é uma libertação, é uma conquista. Sim. Então, muitas vezes, se você está com o prisioneiro numa cela, você está com o seu colega de cela, ele se liberta, você fica com inveja, né? Porque a pessoa que se liberta, que levou uma vida reta, que teve uma morte digna, né? Que soube preservar a vida, é uma libertação. Então, tem isso também, né? A vida boa, por incrível que pareça, é do lado de lá. Embora a gente gosta muito dessa também, né? Claro. Sim, claro. Se você fizer uma brincadeira, eu até ia fazer no começo lá, mas se você fizer uma brincadeira aqui e falar assim, olha, quem quer ir para o céu ou quem quer ir para o mundo espiritual, depende da religião que você é, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai falar, eu, quem quer ir amanhã? Ninguém levanta a mão, né? Porque ninguém quer ir amanhã, né? Então, assim, existe essa questão, mas é uma conquista do espírito. Peraí, se você acredita que, vamos supor que você acredita que existe o paraíso, se você acha que você teve uma vida digna, poxa, peraí, alguém vai tirar essa conquista de mim, ou eu vou tirar essa conquista de alguém que foi tão bom, né? Vamos deixar o espírito livre, feliz, né? Seguir a sua jornada adiante, né? Já que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Então, assim, são detalhes que podem facilitar aquele que está deixando, né, o corpo físico a encarar esse momento de transição, né? E aí, vamos lá, para a gente seguir aqui, estamos acabando os tópicos, né? Já estamos aqui há 1 hora, se não tiver errado o reloginho, né? Não, é um pouquinho antes mesmo, o Vec, ainda tem dois ou três tópicos, né? 2 ou 3 tópicos. Isso. Vamos lá. Tem pessoas que perguntam assim, né? Tem dúvida, né? Sobre a experiência da passagem. Bom, Cláudio, você está falando aí que o espírito leva mais ou menos tempo para se desligar do corpo, certo? Então, tem pessoas que escolhem ser cremadas. Como é que é isso aí, a cremação? Tá, você está falando, então, que o espírito vai se desligando e não tem mais sensações materiais, né? Que, teoricamente, é isso. A morte do corpo físico ocorreu, então você não tem mais aquela sensação da dor material, né? E você começa a se desligar, né? Os fluidos, o cordão, né, fluídico vai começando a se desligar, né, do corpo. Mas e aí? E se eu for cremado? O que acontece, então, se por acaso nessa transição eu despertar ali quando o corpo estiver ali sendo incinerado? Ó, o nosso amigo aqui, Richard Simonetti, diz o seguinte, dado as religiões ortodoxas, né, o espírito despertar, ver aquele fogo a 1000 e poucos graus queimando, ele vai achar que está no inferno, né? Então, assim, ele vai achar que se encontra no inferno. É lógico que é uma brincadeira dele, mas o que ele diz? Olha, a sensação, né, pode ser ruim, porque que lugar é esse? Mas o espírito não terá sensações físicas. Toda a perturbação do espírito vai ser vibracional, muito mais do subconsciente, do inconsciente, daquilo que ele acha que está levando, do que uma dor física, né? Então, pelo menos isso é o que o nosso amigo aqui diz sobre o assunto. Aí perguntar, mas e aí? Escolha ser cremado ou enterrado? Gente, é o seguinte, se você acha que você teve uma vida espiritualizada, se você aceita que a morte é um fato, se você acredita numa continuidade, não tem problema ser cremado. Ele indica ali uma espera de pelo menos 72 horas, é o que ele indica no livro, tá? Para você ser cremado. Então, assim, agora, vamos lá, porque eu até imagino o seguinte, né, gente? Se alguém diz, olha, quando morrer, pretendo ser cremado, é que a pessoa já aceita de uma forma diferente. Eu penso assim. Porque se tem uma pessoa que é muito materializada, que cultua o corpo físico, só quer coisa, né, só vai atrás de bens materiais, e a pessoa desencarna e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos cremar o nosso amigo, aí talvez ele precise de mais tempo para não ter essa impressão ruim, tá? Então, essa é a dica que ele dá aqui para a gente no que diz respeito à cremação, tá? Aí nós temos outro ponto, que antigamente se sofria muito com isso, né? Olha, e se eu for enterrado,
e estiver passando por um processo de catalepsia ou letargia. O que é isso, né? Os batimentos do corpo físico diminuem ao extremo, assim como respiração. Então, antigamente, se enterrava muita gente viva porque o cara ia lá com o aparelhinho, escutava a batida, né? Não existiam aparelhos eletrônicos e tudo mais, e achava que o indivíduo estava morto e enterrava. Tanto é que eu vi até um filme, não sei se foi na Itália, onde foi, que as pessoas eram enterradas até com um sininho. E um sininho do lado do túmulo. Aí eu acho gozado, porque será que se o cara acordasse lá no túmulo lá e batesse o sininho, alguém ia ter coragem de ir lá abrir? No meio da noite? No cemitério? É interessante, né? A ideia era boa, mas precisa ver se ela era prática. Mas, enfim, alguém pergunta para ele no livro também, mas e se eu acordar lá no caixão e ver que estou enterrado vivo? Eu falo assim, não se preocupa não, fica tranquilo. Por quê? Alguém vai vir me resgatar? Não. Em 10 segundos acaba o ar, você vai desencarnar do mesmo jeito. Né? Ele brinca, né, com a situação. Então, assim, gente, lógico que isso, olha, pode ser que em países ainda subdesenvolvidos, né? Vamos pegar lá as tribos da África, alguns lugares ainda no Oriente Médio, que isso ainda possa ocorrer. Porque não existem médicos, não existem aparelhos. Mas hoje em dia, a tecnologia não deixa mais a gente se enganar, né? Ela vai identificar a morte cerebral, né? E né, a morte do coração, que são os dois fatores que indicam que o desligamento do espírito se iniciou, né? Ocorreu a morte do corpo físico e o espírito começou a se desligar, né? Então, assim, essas são algumas dúvidas, né? Não sei se tem algumas outras, de alguns casos porque as pessoas têm receio de saber o que fazer, o que não fazer, se pode acontecer. Outra coisa que eu coloquei aqui é só por um comentário, né, que nós tratamos a morte do corpo físico como desencarne, né? A gente fala desencarnar. Aí o Simonetti tinha um rapaz que brincava com ele, o desencarne parece coisa de açougueiro. Ele fala, não, açougueiro descarna. E você é tão magro que ele vai te desossar, ele falava pro cara, né? Assim, eles brincavam um com o outro. Então, assim, a gente chama de desencarnar porque é o processo de desligamento entre o corpo e o espírito. Então, você realmente está saindo da carne, né, do corpo físico, que é matéria, é carne. Então, às vezes as pessoas ficam, não gosto de falar que é desencarne, porque parece, não, gente, não tem nada a ver. Tá? Ele descarna, não desencarna. Então, o desencarne é algo natural, por isso que a gente chama o desligamento de desencarne. Tá? Isso, então, quando você ouvir falar sobre desencarnação, é o processo de desligamento do espírito, tá? E aí, nós vamos aí, talvez, acho que é o último slide, né, Vec? Tem, o último slide, Cláudio, a gente podia iniciar a finalização até para fechar e mostrar os lados positivos do desencarne, né? Isso. Você quer o último slide? Põe o último slide aí, que na verdade é uma pergunta no Livro dos Espíritos, que as pessoas até podem falar assim, não, mas Cláudio, por que essa pergunta é respondida assim, né? Ele pergunta assim, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Alguns podem traduzir essa pergunta como se fosse, olha, que sensação tem o espírito quando ele morre, né? O espírito quando morreu teve a morte do corpo físico, né? Qual é a sensação? Mas não é isso. A pergunta dele aqui até para que as pessoas não se confundam, qual é a sensação quando ele se reconhece no mundo dos espíritos, ou seja, quando ele já passou pelo processo de readaptação e de perturbação, já despertou, já sabe que é um espírito desencarnado e que realmente a vida continua. Então, eles respondem, depende. Se praticasses o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador, ou seja, o que ele está querendo dizer assim? Que aquele que realmente, depois de reconhecer que está desencarnado, né, de entender que a vida continua, né, de ser orientado, né, então vamos lá, gente, a gente tem os trabalhos de orientação dos espíritos, justamente para quê? Para orientar aqueles irmãos que fizeram essa passagem e que não reconhecem, que não sabem, que desconhecem as leis de Deus. Então, quando eles são instruídos, orientados, né,
que eles realmente enxergam que estão no mundo espiritual. A resposta é essa. Se ele teve uma vida digna, ele vai se sentir contente pelo, né, pelo trabalho feito, pelo dever cumprido, por ter cumprido uma etapa como espírito reencarnante e em evolução que é, né? Agora, ao passo que é aquele que realmente fala, puxa vida, eu tinha que fazer tanta coisa, porque você lembra, aos poucos você vai lembrando daquilo que você programou para fazer na sua existência. E muitos daqueles vão chegar e falar, nossa, não fiz metade do que eu tinha que fazer, errei pra caramba, e isso vai doer na consciência, porque você perdeu tempo de evoluir. Mas Deus é bom. Deus é um pai que ama seus filhos. O que ele quer? Ele quer que nós tenhamos a nossa evolução através de novas oportunidades. Por isso não vivemos uma vida só. Senão não seria justo, não seria bom. Deus não seria justo, não seria bom. Viver uma vida só. Aí um passa sofrimento, outro passa só coisas boas. Como é que a gente vai ter uma oportunidade igualitária? Não vamos ter. Então, o que nós vamos ter são oportunidades de passar por várias experiências, vários aprendizados para evoluir, como espíritos que somos. Então, gente, outro fato importante é que não será a primeira vez que nós nos desligaremos do corpo. Somos espíritos reencarnantes, já passamos por essa experiência. Então, voltaremos a passar em outras oportunidades, né? Com certeza. Muito bom, Cláudio. O pessoal aqui está agradecendo, gostou da forma que foi enfocado. E eu acho que, para quem acompanhou desde o início, certamente que dá condições de refletir e pensar um pouco diferente, né? Você colocou muito bem agora no final que Deus é bom, Deus é Pai, Deus quer o melhor para nós. Eu cito uma passagem de Emmanuel, através do nosso Chico, querido Chico, que disse que nós, humanos, nós queremos leis mais rigorosas para o criminoso, nós queremos instituir a pena de morte, nós queremos banir o criminoso da sociedade. Mas Deus não faz assim. Sim. Deus analisa os atos, mostra para a pessoa onde foi que ele errou e manda de volta para uma nova encarnação para que ele refaça a caminhada e corrija aonde ele errou, né? E eu ainda volto a citar Pedro aqui, né? O Pedro disse, e para aquele que está na vida hoje, já se acha tão comprometido com o crime, com os erros, com pecados, que acha que não tem mais jeito. Não pense assim. Deus te aceita do jeito que é, e Deus também te dá a oportunidade, uma vez que você não tem como voltar e refazer o que você fez, mas você pode cobrir o que você fez com outras atitudes. Mas ele fez um crime muito radical, ele matou. Vá ajudar a salvar vidas. Vá ajudar crianças que estão morrendo de fome, pessoas que estão sem atendimento médico, estão esquecidas, passando fome, morrendo de fome. Quer dizer, você vai fazer as pessoas sobreviverem. E cada vida que você conseguir evitar, manter, você vai apagando as coisas erradas que você fez. É isso que funciona, né? Eu queria até acrescentar nesse seu comentário, porque às vezes pode parecer para as pessoas que um criminoso não tem mais jeito, né? Que ele não vai melhorar nunca. Pode ser que nessa existência não, né? Mas por isso é que Deus dá as oportunidades. Mas vamos voltar a lembrar de Paulo de Tarso, gente. Paulo de Tarso, sim. Ele era perseguidor dos apóstolos. Ele matava os cristãos. Ele condenava os cristãos. Não se transformou? Ele não se transformou? Então, por que um espírito não pode se transformar como ele? Mas ele se transformou na mesma vida, gente. Mas, espera aí. Se a gente pegar o histórico o histórico dele, ele tinha muito mais facilidades para melhorar do que alguns que vivem em meios que não facilitam. Né? Eles, lógico, vivem nesses meios porque necessitam passar por essa experiência. Então, gente, não podemos esquecer, eliminá-los da sociedade não vai resolver nada, porque desencarnados, em algum momento, eles vão se reconhecer livres e talvez querendo continuar fazendo as coisas como faziam aqui, e aí a gente não vai poder enxergá-los, né? Então, por isso é que nós temos que tratar esses nossos irmãos também com respeito, com amor, vibrar por eles, por mais difícil que seja, porque Jesus pediu, perdoa e ama os seus inimigos. E para quem ainda
tem receio da morte, lembre-se de que realmente a vida continua. Não termina, não pode terminar. Hoje eu falo que tem computadores que quando a máquina, o hardware, né, pifa, você tira o programa, você leva e coloca em outro computador, e esse computador faz a mesma coisa que o velho fazia. É assim que funciona a vida. Deus não faria jamais as afeições, o amor que une as pessoas, a família, terminar. Então, essa despedida pela morte é temporária. Nós vamos daqui a pouco para o mesmo lugar que eles já estão. Apenas, como disse o Cláudio, ninguém tem pressa de ir, porque a gente ama a vida aqui e a gente precisa viver a nossa experiência. Na hora certa, Deus vai nos levar, é aí que está. Então, a verdadeira morte não é a morte do corpo físico, é a gente se perder na vida, se perder moralmente, se perder espiritualmente. Então, se a gente levar uma vida digna, uma vida mais ou menos reta, a gente garante uma boa morte para nós, né? Porque ninguém morre se não forçar, se não fazer exagero antes da hora, né? Com certeza, Embora com certeza. há algumas controvérsias nesse sentido. Na verdade, só até para complementar esse assunto, também está aqui, gente, é o seguinte, ó, esse livrinho aqui, ele é fininho, tá? Aqueles que às vezes têm preguiça de ler, né? Ele é fininho, tem muito mais coisas, né, que para você entender. Enfim, eu acho que vale a gente passar por essa experiência. Tem até na internet, né, Vec? Na internet você acha o livro em PDF para ler, né? Então ele vai abordar outros assuntos aí, como nós temos falado. Nós vamos colocar aqui depois também no chat. É um livrinho pequeno, vale a pena, porque o Richard Simonetti, lá de Bauru, escritor e palestrante espírita, ele foi muito feliz aí nesse livro aí dele. E, coincidentemente, mês que vem faz 2 anos que ele desencarnou, tá, gente? Ele também fez a passagem já, tá? Ele já foi pro lado de lá. Exatamente. Posso terminar aqui com uma frase só para do Kardec, inclusive, que está no livro dele, e que ajuda-nos, assim, que ajuda-nos a raciocinar como é que nós temos que levar a nossa vida, além de tudo que nós falamos. Posso fazer, velho? Claro. Então, vamos lá. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob seu verdadeiro aspecto. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. O que ele está querendo dizer aqui, gente? O meu irmão sempre diz isso, tá? Vou parafrasear meu irmão gêmeo. Nós temos que passar a viver a vida como o espírito eterno que somos e não como o ser mortal que é o corpo físico, né? Então, a partir do momento que a gente passar a viver na Terra como o espírito eterno, né, e não como o ser mortal, o homem mortal, a gente vai começar a ter a ideia exata, como diz Allan Kardec aqui E mais uma coisinha aqui, tem muitas colocações que você falou muito bem, e eu fui só vendo algumas coisinhas aqui que eu quis complementar. Uma coisa que precisamos lembrar, aqueles que têm muito medo da morte e que se desespera muito na morte, vamos pensar nos que estão partindo, nos parentes, nos amigos. Eles, do outro lado, eles precisam do apoio. E a pior coisa para o espírito que passou para o outro lado, que fez a passagem, é pensar que os parentes consideram ele imerso no nada, ele inutilizado, ele fora de cogitação. E não é a verdade. Ele continua vivo, continua ligado a eles pelo sem-fio do pensamento, do sentimento, e ele precisa da fé, da coragem daqueles que ficaram. Então, por favor, por eles, como recomendou o Cláudio, oração, principalmente durante as cerimônias do desencarne, e muita fé, muita confiança em Deus, que não separa aqueles que se amam, aqueles que têm afeição, nem quando o corpo perece. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado ao Cláudio. O Cláudio foi excelente, a gente tinha proposto 40, a gente foi para 77, tá bom? Tá bom.
E nós vamos só terminar fazendo uma ligeira prece, pedindo à espiritualidade que abençoe o nosso trabalho, a nossa palestra, que abençoe o palestrante, que nos abençoe, que abençoe a todos aqueles que estão acompanhando conosco, todos os seus lares, todos os seus familiares, e continue dando muita força, muita coragem, principalmente para aqueles que estão enfrentando a perda de entes queridos, para essa morte que nós estamos aqui desmistificando, né? Mas que eles tenham tranquilidade, confiança em Deus, paz no coração, fé, esperança, e que tenham a ciência que as coisas se esclarecem, que as coisas passam. E para todos aqueles que, como nós também, temos nossos receios da morte, que a gente se fortaleça na fé, na esperança, se fortaleça na vida espiritual, na condição de espírito imortal que somos, e não corpo que um dia será levado à terra e consumido. E assim, certamente, que nós vamos abrir a nossa visão e vamos nos sentir mais em paz, mais tranquilos e mais confiantes. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a todos. Graças a Deus.